Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre economia, e essa semana eu acredito que o principal indicador ficou por conta da inflação, tá? Então saiu inflação na China, saiu inflação no Brasil e também a gente está esperando aqui a inflação dos Estados Unidos. Eu estou gravando 9h15 de quarta-feira, deve estar para sair a qualquer momento, então a gente vê se a gente consegue pegar, inclusive durante a gravação do vídeo. A gente vai mostrar como é que isso funciona na prática e o que está acontecendo, como é que o mercado está enxergando essa questão da inflação nesse momento, até onde os juros podem chegar. Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha uma visibilidade melhor com relação ao que pode acontecer com o mercado de renda variável. E com certeza vocês vão conseguir entender por que a bolsa começou a subir nesse último mês. Então fiquem com a gente, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e aí depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de começar esse vídeo eu quero aproveitar para chamar vocês, porque nessa segunda-feira a gente vai começar o nosso workshop sobre criptomoedas, exatamente. A gente agora está com um especialista em criptomoedas e a gente vai fazer esse workshop Dica Cripto. Eu vou estar junto também, o Rafael Zatar da Carteira Z vai estar junto e o Rafael Marques, que é o especialista em criptomoedas. A gente vai conseguir falar sobre esse tipo de mercado. E por quê, né? Por que falar sobre criptomoeda no momento que elas caíram tanto? Porque quando a bolsa começar a melhorar e quando tiver novamente uma perspectiva de investimento em ativos de risco, a gente deve ver também esses ativos subirem. E essa é a nossa visão. Ter um pouquinho do portfólio em cada classe de ativo vai ficar muito bacana quando vocês virem o workshop e vocês entenderem um pouquinho dessa tese. Então fica aí o recado, na descrição do vídeo tem tudo sobre o nosso workshop do Dica Cripto. Você vai clicar ali no link, pode se inscrever e entrar lá no grupo do Telegram, ou até olha lá a página para vocês serem informados. Quem se inscrever consegue receber todas as informações via e-mail, via Telegram, enfim, fica mais fácil de acompanhar o workshop em si. Lembrando que o workshop é gratuito, mas ele fica no ar por pouco tempo. Bom, vamos falar agora sobre inflação, né? Essa semana saiu o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, e eu fiz um vídeo há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, falando que a gente teria deflação em julho, depois da queda dos combustíveis e depois da queda do ICMS em relação à energia elétrica em diversos estados no Brasil. E eu até acreditava que essa inflação, essa deflação no caso, viria menos 1% a 1,1%. Eu cheguei a colocar isso há umas 6 semanas atrás, mais ou menos. E veio até uma deflação menor do que eu imaginava, 0,68%. A gente vai estudar um pouquinho o que aconteceu, tá? Mas eu antes vou passar aqui para os dados do IBGE, porque vai ficar muito fácil de vocês visualizarem isso. A gente vê aqui que dos 9 grupos totais aqui, né, alimentação e bebidas, habitação, artigo de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação, 7 deles tiveram alta. Só que 2 deles, habitação e transporte, tiveram quedas muito fortes. Então, o que isso aqui significa? Significa que a inflação continua persistente aqui. E ela acabou caindo porque na habitação tem energia elétrica que acabou tendo aquela redução do ICMS, e além disso a ANEEL também fez uma revisão tarifária para baixo, que a gente vai dar uma olhada, em algumas concessões, porque são concessões que acabaram conseguindo na justiça a reversão da cobrança de PIS e COFINS sobre o ICMS. Então, os consumidores que pagaram o PIS e COFINS sobre o ICMS, eles têm que ser ressarcidos. Então isso vem via conta de luz, né? Então reduz um pouco a conta de luz, inclusive o Rio de Janeiro entrou em uma dessas. E aqui transportes também, com a queda da gasolina, que eu acho que todo mundo já viu aí. E eu vou aproveitar para colocar
esse gráfico daqui agora, esse gráfico não, essa matéria que é da própria agência de notícias do IBGE, mostrando um pouquinho de cada um desses itens e depois a gente vai mostrar o peso de cada um porque a gente consegue calcular isso, tá? Então, a gente tem aqui, né, o grupo alimentação e bebidas, que foi o que teve a maior alta. Saiu de 0,80% para 1,30%, sendo que o principal vilão aqui foi o leite longa-vida, 25% de alta. Tá? A gente teve habitação em queda pela energia elétrica, como eu falei, transportes em queda por causa do preço da gasolina, como eu falei também. Então, o preço da gasolina caiu 15,48%. E aí, eu vou usar esse número aqui, guardem esse número, 15,48%, e aí eu estou aqui numa tabela, que essa tabela aqui, com 457 subitens que são vistos no IPCA, eles são subdivididos e esse percentual aqui são o peso de cada um deles. Então, por exemplo, você fala assim, a alimentação subiu muito, a inflação é impossível ter tido deflação. Isso está ali no IPCA. Só que quanto significa alimentação e bebidas? Significa 21% no Brasil. Se você tiver em Belém, por exemplo, significa 27%. Se você tiver em São Paulo, aí representa só 20%. Tá? Porque cada região metropolitana tem as suas especificidades. Então, alimentação e bebidas 21%. Aí qual é o item 2? O item 2, se eu não me engano, é habitação, exatamente. Habitação 15,21%, né? E aí a gente pode até pensar aqui a parte de energia elétrica. Vamos ver se eu encontro aqui. Ó, combustíveis e energia. Tem aqui, energia elétrica residencial, 4,10%. Então a queda que teve de energia, 4,10% no total. Mas eu, por enquanto, eu estou querendo ver a gasolina, que é 15,48% que ela caiu. Aí a gente passa para o item 3, é um item menorzinho, artigos de residência 3,93%, vou pular. O item 4, vestuário, também é um item menorzinho, 4,48%. E finalmente a gente vai para o item de transporte, que é um item grande com 22% aqui, 22,28%. Deixa eu ver até se eu consigo aumentar aqui um pouco, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Então 22,28% aqui em transporte, mas aqui tem transporte público, tem ônibus urbano, tem até aplicativo já. O transporte por aplicativo já é 0,20% do peso do IPCA, por exemplo, porque eles estão antenados nas mudanças que existem. Então hoje o Uber, o 99, etc. já é 0,20% do IPCA. E aí aqui tem veículo próprio, ó, automóvel é 3%, e aí a gente cai mais um pouquinho aqui, e a gente vai para gasolina. Aqui, 6 combustíveis, 8%, e gasolina é 6,74%, que é um número expressivo. E aí eu aproveito para pegar aqui a calculadora, e eu calculo aqui 15,48 vezes 6,7443, que é o peso da gasolina, e divido por 100 porque eu quero percentual. Então quer dizer, só a gasolina causou uma deflação de 1,04%. Quer dizer, só a gasolina causou uma deflação de 1,04%. Eu não estou botando aí o etanol. Tá? O etanol caiu 11% sobre 0,87%. Então ele teria aí mais 0,09%, por exemplo. Já seria 1,13%. Por que eu estou falando isso? Porque a deflação do mês inteiro foi 0,68%. Mas a gasolina contribuiu com menos 1,04%. Então, se tirando a gasolina, já daria uma inflação de 0,36, se eu fiz a conta certa. Tá? Então, esse ponto é importante. Mas, além disso, a gente teve também a energia elétrica. Então, a gente já viu ali que a energia elétrica, alguma coisa em torno de 4%, e a gente pode dar uma olhada aqui, ó, no grupo habitação, mostrando que a energia elétrica caiu 5,78%. Então, quando a gente multiplica aquele, eu não lembro agora exatamente quanto é, mas eu acho que era 4,2%. Então, ó, se eu multiplicar por 4,2, vai dar 0,24. Então, a queda da energia elétrica trouxe uma deflação adicional de 0,24. Então, se a gente somar gasolina, mais etanol, mais energia elétrica,
a gente vai ter aí 1,04 mais 0,09 mais 0,24. Vai dar 1,37. Bom, então na hora que a gente soma, tá, o que subiu da gasolina 1,04%, mais do etanol 0,09%, mais o da energia elétrica 0,24%, na verdade o que caiu, né? A gente tem 1,13%, 1,37% de deflação. Então, esses três itens ajudaram a cair 1,37%. E os outros itens ajudaram a subir, o que trouxe a deflação para 0,68%. Então, a soma dos outros itens deu 0,69%, se eu não me engano. Então, eu gosto de ter esse número na cabeça para a gente ter uma ideia quando, tirando as questões da energia elétrica e tirando as questões da gasolina, quanto que teria sido a inflação do mês. Então 0,69 já seria um número muito melhor do que a inflação estava trazendo. Então isso é bom, isso é positivo. Agora, algumas pessoas vão falar assim, a energia elétrica não caiu nada. Eu estou aqui em São Paulo e não caiu energia elétrica. E isso também está aqui. Inclusive, olha só, nas áreas investigadas pelo IPCA, as variações da energia elétrica foram desde menos 17% em Vitória, onde o ICMS foi reduzido de 25% para 17%, e houve retirada de incidência sobre os serviços de transmissão e distribuição, até uma alta de 0,37% em São Paulo, onde foi aplicado um reajuste de 10,43% nas tarifas de uma das concessionárias. Enfim, era o mês de reajuste da tarifa, aumentou 10,43%. Como São Paulo já trabalha com ICMS menor, ele não teve a queda do ICMS. Hoje em dia todos os estados estão com o mesmo ICMS. Então, o que aconteceu? O Rio de Janeiro caiu 4,34%, Aracaju caiu... O Rio de Janeiro teve um impacto negativo da revisão tarifária de 4,34%, por exemplo. O Aracaju teve 4,75% e isso trouxe variações aqui no IPCA, tá? Então, existem alguns pontos que são importantes da gente dar uma olhada, da gente sempre ver, né, o que está acontecendo. Agora, no item positivo em alimentação, o que aconteceu? Né? O destaque ficou por conta da alimentação em domicílio, que acelerou para 1,47%, e o maior impacto positivo do mês foi do leite longa-vida. Será que eu consigo achar aqui o leite longa-vida para a gente dar uma olhada aqui? Qual é o peso do leite longa-vida? Bom, eu já encontrei aqui, ó, leites e derivados, o total é 1,95%, leite longa-vida 0,88%. Então quer dizer 0,88 vezes 25,17, se eu não me engano, né? 0,88, tá? Dividido por 100, porque eu quero percentual, 0,22%. Então só o leite longa-vida ajudou a aumentar a inflação 0,22%. No mês passado ele já tinha subido 20%, mas isso é uma questão sazonal. Tá? Nos meses mais secos, as pastagens elas ficam menos molhadas, logo as vacas elas acabam comendo aquela grama com menos substância e elas acabam dando menos leite. Isso é normal, isso é o que chamam de entre-safra do leite. Tá? Então acontece essa alta normalmente, por isso que as pessoas estão pagando aí R$9 o litro do leite, e eu inclusive coloquei isso lá no Instagram. Quem não segue a gente no Instagram, siga aqui embaixo. Tá? Então esse é o cenário da inflação, um cenário que é uma inflação que já começa a mostrar queda, não por causa da deflação, mas porque se você tirar esses eventos exógenos, você vai ver que a inflação que estava acima de 1% já está numa faixa de 0,69, 0,70. Essa faixa de 0,70 é boa? Não, não é boa. Por quê? Porque essa faixa de 0,70, se você pegar em 12 meses com juros compostos, vai dar uns 8,6 mais ou menos. Tá? E 8,6 ainda é muito acima da inflação que o Copom está perseguindo. Mas a tendência é sempre que a inflação caia aos poucos e suba aos poucos. Tá? Então o Brasil está mais ou menos encaminhado com o juro atual, e por isso que a gente viu ali o Copom, inclusive na ata dessa semana, falando que eles não pretendem mais fazer altas de juros, e se tiver que fazer alguma, vai ser algum aumento residual que o mercado já entendeu que chega no máximo a 14%.
Sabendo que a inflação está em queda e que está já controlada com esses juros, o mercado já começa a antecipar o quê? Já começa a antecipar a queda de juros que deve vir no ano que vem, em 2023. Então, o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa disparou. A Bolsa subiu muito. Tá? E aí, a gente pode ver agora o que está acontecendo no restante do mundo, tá? Que é muito importante. Então, eu vou pegar aqui dados da China e vou pegar dados dos Estados Unidos. Bom, e a gente percebe aqui, ó, que a China teve um aumento da inflação dela, mas é uma inflação ainda que está muito baixa, 2,7%. É um dos poucos países do mundo que ainda estão conseguindo manter a inflação ali sob controle. 2,7% no ano, em julho. Veio maior do que junho, que foi 2,5%, mas abaixo das previsões de 2,9%, mas numa projeção mês a mês, mensal, né, a inflação cresceu 0,5%. Uma coisa que é importante de ficar de olho também é que o índice de preços ao produtor, né, avançou 4,2% aqui, mas diminuindo muito em relação aos 6,1% do ano anterior. Por quê? Porque a gente já está começando a ver a queda das commodities. Então, a gente já está começando a ver o quê? Minério em queda, o petróleo caindo de cento e poucos dólares para 90 dólares, ainda é alto, mas já está melhor. Então, a China já começa a mostrar sinais aí que a inflação já não deve crescer tanto também, porque a inflação ao produtor já começa a cair. E a inflação ao produtor caindo na China, ela que é a maior exportadora do mundo, acaba impactando no mundo todo também. Essa é uma forma de ver, que é uma forma que mostra que a bolsa vai subir. Outra forma da gente ver é o seguinte: a inflação começa a ceder porque você está tendo uma redução de demanda no mundo, e essa redução de demanda é fruto do início da recessão que já está acontecendo nos Estados Unidos, pode acontecer na Europa e no Japão também. E talvez até na China, né? Quem sabe, porque subiu só 0,4% no segundo trimestre. Então não é muito longe de você ter uma recessão, embora eu não acredite que esse seja o cenário mais provável. Então esse é um cenário que a pessoa pode imaginar um curto prazo um pouco mais denso, um pouco mais difícil. Eu particularmente estou mais otimista nesse momento, até porque o Brasil já está num patamar diferente, ele já está num estágio de taxa de juros mais alto e a gente já viu a primeira parte toda de inflação caindo. Agora, os Estados Unidos vão divulgar, eu estou gravando aqui quarta-feira, né, 9h35 agora. Então os Estados Unidos eles vão divulgar o CPI agora, tá? 8h30 no horário de lá. E aqui eles tinham uma projeção de 8,7%, como eu imaginava. Veio uma queda bastante forte. Isso aqui significa... Eu sei que vocês vão ver depois, mas provavelmente a gente vai ver uma alta muito boa no mercado americano, porque veio abaixo aqui da projeção e o mercado vai começar a precificar que aqui é o máximo de inflação, igual a gente viu no Brasil agora. Muito bom resultado. Eu, quando comecei o vídeo, ainda não tinha saído o CPI, acabou de sair. Claro que eu ainda tenho que olhar com calma, porque tem que ver núcleo da inflação e etc. Mas esse número aqui traz muita coisa boa, assim, traz muitas perspectivas positivas, para a gente usar o vocabulário mais econômico. Então, a gente teve aqui, olha só, nos últimos 5 meses aqui, tinha uma perspectiva de 8,4, veio 8,5. Perspectiva de 8,1, veio 8,3. Sempre uma perspectiva e um atual pior. E dessa vez não, perspectiva de queda para 8,7, veio uma queda bem mais forte. Corrobora um pouco o que o Jerome Powell falou na última vez que ele subiu a taxa de juros dos Estados Unidos, falando que as próximas devem ser subidas mais brandas. Vai acabar melhorando ainda mais esse discurso. Tudo leva a crer que a tal da super crise que ia ter no mundo deve ser uma crise muito mais amena, pelo menos a princípio, do que se imaginava inicialmente. Enfim, boas notícias. Continuamos muito positivos. Vocês viram que eu comecei a fazer vídeos de investir em renda fixa em março, abril de 2021, quando estava a taxa de 2%.
E eu comecei a fazer vídeos de investir em bolsa em maio, junho de 2022, agora, quando a bolsa estava lá nas quedas. Sigo muito positivo com bolsa, acredito aí que a gente vai ver um crescimento forte, índices de inflação muito bons, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Na China, bons os índices de produtores. Índice de consumidor veio um pouquinho pior, tanto que a bolsa da China na madrugada de quarta acabou caindo, principalmente em empresas de tecnologia, mas a gente vê aí um cenário muito mais positivo do que a gente via há um mês atrás. Enfim, ótimo momento para a bolsa. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Nesse mar de informações rasas e influenciadores piratas, nós traçamos uma rota segura e confiável para levar você em direção ao inevitável futuro das moedas digitais. A gente confia tanto no projeto que eu, Daniel Nigri e o Rafael Zatar vamos investir nosso próprio dinheiro e compartilhar todas as compras com você. As criptos existem já há mais de uma década. E o Dica de hoje esperou a consolidação dessa classe de ativos para só então agora mergulharmos nesse oceano. As criptos sim, elas estão em baixa, mas são nesses momentos de tempestade que o investidor de longo prazo prova seu valor. Vamos juntos com estratégia e resiliência buscar o tesouro das moedas digitais. Você é nosso convidado para embarcar nessa jornada.